Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nós vamos falar um pouco, vamos aprender um pouco sobre a vida do profeta Miqueias, um dos profetas menores. Nós temos alguns profetas menores, né? Nós estamos estudando sobre eles, descobrindo à luz da palavra, né, acerca de alguns profetas menores, né? E profeta menor, Oséias, nós falamos sobre Oséias, né, que é o primeiro profeta menor, né, que nós temos. Depois de Oséias vem o profeta Joel. Falamos sobre o profeta Joel. Após o profeta Joel nós temos mais um dos profetas menores, que é Amós. Logo após Amós nós temos mais um profeta menor chamado Obadias. Depois de Obadias, Jonas. Depois de Jonas, agora nós vamos falar um pouco sobre o profeta Miqueias. E o profeta Miqueias, né, ele vem trazendo um tema no livro, né, no livro dele, né, e ele profetizou mais ou menos, né, na mesma época do profeta Isaías, né, com o qual provavelmente ele teve algum contato, né, porque nós vemos aí semelhanças, né, notáveis nas suas profecias, né. Nós podemos comparar com Isaías 2, 1 a 4, nós vamos ler aqui Isaías capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, e vamos fazer uma comparação também com um capítulo aqui de Miqueias. Isaías, né, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, e Miqueias capítulo 4, versículo 1, nós vamos fazer uma comparação aqui. Então, capítulo 2 de Isaías, versículo 1 até o 4, diz assim: Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecera nos últimos dias que se firmara o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçara por cima dos outeiros, e concorreram a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Versículo 4 de Isaías capítulo 2. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem apreenderão mais a guerrear. Agora, quando nós pegamos Miqueias, no capítulo 4 e versículo de número 1, nós vamos fazer essa comparação aqui que diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levantará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E se a gente
prosseguir lendo, vai dizer: E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então aqui há uma comparação, uma semelhança entre os dois profetas, né? E por isso, né, nós vemos aí essa notável semelhança aí, né, nas suas profecias. Então, meus queridos, olha o que acontece, ou o que aconteceu na nação de Israel quando Miqueias profetizava. Então, a sua profecia falou, né? Ou seja, falou-se que a profecia de Isaías, ele falou que a profecia de Isaías é uma ampliação, né, de Miqueias. Ou nós podemos ver e podemos notar que a profecia de Isaías, né, é uma ampliação, né, da profecia de Miqueias, né? Isaías, a sua profecia, né, e a de Miqueias pode ser dividida em duas nações ou em duas seções, né, principais, que são elas denunciadoras, né, capítulo 1, versículo 3, consoladora, capítulo 4, versículo 7, e na primeira divisão, o profeta apresenta um quadro de nação, de uma nação pecaminosa, né, condenada ao cativeiro. E na segunda seção, né, de um povo redimido, né, desfrutando das bênçãos milenares. Na primeira divisão, ele nos mostra Israel, né, como iludido e destruído, né, por governadores, autoridades, governadores, né, falsos. E na segunda seção da sua profecia, né, ele nos mostra a nação restaurada, né, pelo Messias, o verdadeiro chefe, ou o verdadeiro regente. O tema, né, pode resumir da seguinte maneira: Israel destruído pelos chefes falsos e salvo pelo chefe verdadeiro, que é o Messias, né? Para nós, Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O autor, né, desse livro, do profeta menor Miqueias, é o próprio Miqueias, que é natural, né, de Moreste Gate, né, uma aldeia cerca de 20 milhas ao sudoeste de Jerusalém, né? Era um profeta do campo. Nenhum profeta nasceu em Jerusalém, né? Embora fosse a cidade em que muitos testemunharam, né, e muitos foram mortos, Jerusalém matava os profetas, mas não os enviava. Antes foram enviados das regiões montanhosas e das aldeias rurais. Miqueias profetizou durante os reinados de Pecaías, Peca e Oséias em Israel, e de Jotão, Acás e Ezequias sobre Judá. 2 Reis 15, 23 a 30, você confere lá. Era portador, né, de uma mensagem tanto para Judá como para Israel, né, predizendo o cativeiro desses reinos. A sua maior obra foi realizada no reinado de Ezequias, o qual ficou profundamente impressionado por suas profecias.